Amém. Que a graça do Senhor, a bondade do Senhor seja conosco nessa noite. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Quero agradecer ao pastor Cleiton pelo convite e expressar, portanto, a nossa alegria em estar com os irmãos aqui nessa noite. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Números, a partir do versículo de número 25. Livro de Números, capítulo de número 13, a partir do verso 25. Ao fim de 40 dias, eles voltaram de sondar a terra. Ao chegarem, apresentaram-se a Moisés e a Arão e a toda a comunidade dos israelitas, no deserto de Parã, em Cádiz. Então relataram tudo a ele e a toda a comunidade e mostraram-lhes o fruto da terra. E prestando contas a Moisés, disseram: fomos à terra a qual nos enviaste. Ela de fato dá leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os descendentes de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do rio Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: temos de subir e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então depreciaram diante dos israelitas a terra que haviam sondado. A terra por onde passamos para conhecê-la é uma terra que devora os seus habitantes, e todos os que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, pois os descendentes de Anak procedem dos nefilins. E éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e também aos olhos deles. Continua no 14, verso 1. Então toda a comunidade levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite, e todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse: seria melhor se tivéssemos morrido na terra do Egito. Seria melhor se tivéssemos morrido neste deserto. Por que o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos à espada? Nossas mulheres e nossas crianças serão capturadas. Não seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros: escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Aleluia. Vamos orar. Senhor bendito, Tu és um Deus soberano e eterno, e Tu estás nesse lugar, e aqui está a Tua igreja. Tua palavra foi lida, e nós rogamos pela aplicação dela em cada coração aqui nessa noite. Que o Teu povo ouça o que o Espírito tem para falar, e que todos sejam, ó Deus, conduzidos para que aquilo que o Senhor vai ministrar nesse lugar possa alcançar a necessidade particular de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada moça e de cada rapaz. Que o Senhor, Deus, faça com que a Tua voz seja audível, que as Tuas diretrizes sejam claras, e que a igreja do Senhor saia daqui certa de que o Senhor é um Deus que fala. Nós
Nós oramos na dependência da Tua graça, rogando que o Espírito do Senhor seja conosco nessa noite. Em o nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se. Meus irmãos, eu queria nessa noite falar sobre o tema a tragédia do ceticismo e o triunfo da fé. Nós estamos no Brasil diante de alguns fenômenos às vezes de caráter religioso e às vezes não. E aí deixe eu explicar isso da seguinte maneira: o último censo do IBGE mostrou um crescimento extraordinário do ceticismo. E o que é o ceticismo, senão a predominância da incredulidade no coração do homem? O ceticismo é o filho mais velho do secularismo. O secularismo é o homem colocando a sua confiança no material, no ter, no financeiro, na tecnologia, na ciência. Enfim, é o homem confiando em suas próprias ferramentas, em seus recursos, em suas habilidades e capacidades. O ceticismo cresce. E o pior, há um ceticismo também religioso. São as pessoas que confessionalmente elas declaram sua fé em Deus, mas vivem como se fossem ateias. Elas não acreditam naquilo que professam. E aquilo que professam não tem efeito prático na vida, nas escolhas, nos relacionamentos, na escala de valores. E portanto esse é um desafio, porque na medida em que essa religiosidade ela cai no ceticismo, também nós temos um declínio moral, nós temos um distanciamento dos valores cristãos. Alguém aparece nas estatísticas como crente, alguém frequenta um templo religioso, mas a vida se distancia cada vez mais das Escrituras. Por outro lado, nós temos um crescimento do misticismo, das crendices populares. O fenômeno da crendice popular era um fenômeno quase que exclusivamente concentrado no catolicismo romano. E todas as outras vertentes de crendices, elas partiam daí. Como por exemplo, alguém adepto de Frei Damião e é católico romano. É seguidor de Padre Cícero, mas é católico romano. Alguém pratica macumba, candomblé, etc. E alguém é espírita da mesa branca, mas é católico. E aos poucos a religião católica no Brasil foi se tornando sincretista, com muitas caras. É claro que isso tem mudado. Às vezes as pessoas já dizem: não, eu não sou católico, eu sou espírita. Eu não sou católico, eu sou umbandista. Mas isso não é muito comum. O comum é que as pessoas, ao mesmo tempo que se sentem cristãos, elas sigam essas linhas. E o misticismo não parou dentro da igreja romana. Na medida em que muita gente deixou a igreja romana e veio para a igreja evangélica, sem experimentar um cristianismo autêntico, verdadeiro, ela trouxe suas crendices para as igrejas evangélicas. E aí qual é o fenômeno? É que nós também temos um misticismo dentro da igreja evangélica. O que é que eu chamo de misticismo? É uma fé
que necessariamente ela não se apoia nas Escrituras como fundamento. Não é uma fé doutrinária, não é uma fé que se baseia em verdades bíblicas, é uma fé que se concentra exclusivamente na experiência. E essa experiência, ela é construída de acordo com a própria experiência de cada um. Essa experiência religiosa depende do senso comum, depende da opinião, depende da construção particular. E o que é que nós temos? Nós temos uma confusão, muitas vezes, pairando dentro da igreja. Você pode ter uma igreja evangélica em que, se você consultar as pessoas, cada uma tem uma maneira de pensar e de enxergar a vida, o casamento, a educação dos filhos, a maneira de ganhar e de se gastar dinheiro. Mas eu quero dizer que antes não era assim. Na medida em que a Bíblia era de fato uma regra de fé e prática, todo mundo tinha uma maneira de proceder e de ser, porque havia uma norma universal que conduzia, que norteava a vida de todos. Então isso produzia uma unidade na igreja, produzia um testemunho diante da sociedade que claramente caracterizava quem era e quem não era crente. Hoje está tudo misturado, porque o fator que diferencia, que é as Escrituras, já não é mais o determinante para que se diga eu sou crente ou eu não sou. Ora, deixa eu dar um exemplo disso que estou dizendo. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 1, Paulo diz assim: nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Numa outra versão diz: se desviarão da fé. E por que farão isso? Porque vão aderir ao racionalismo? Vão aderir ao ateísmo? Não. Eles apostatarão da fé porque seguirão espíritos enganadores e seguirão as doutrinas de demônios. Perceba, essas pessoas continuarão crendo, continuarão tendo uma fé, porém elas apostataram da fé bíblica e passaram a uma crendice que desemboca inclusive na obediência a espíritos malignos. E aí queremos fazer aqui uma diferença, por exemplo, nesse texto que eu me refiro, que é Timóteo. Há uma diferença na Bíblia entre o ato de crer e aquilo que se crê, o conteúdo da fé e o ato de crer nesse conteúdo. Quando Paulo diz nos últimos dias apostatarão da fé, ele não está dizendo que as pessoas deixarão de crer, mas está dizendo que as pessoas abandonarão os conteúdos bíblicos, as doutrinas bíblicas, e elas estarão crendo em quaisquer coisas. Esse fenômeno está diante de nós. E como é que a gente pode aprender com a história? Durante o período medieval, que é o período que se compreende aí do 6º século depois de Cristo até o século XVI, quando nós vamos ter a Reforma Protestante, com Martinho Lutero e outros reformadores que vieram posteriormente, nós estamos completando 500 anos desse grande acontecimento em que o Espírito de Deus soprou e trouxe de volta as grandes verdades e as grandes doutrinas do cristianismo histórico. Durante aqueles 1000 anos, nós tivemos um crescimento muito grande da fé crendice, da fé pagã. Você tem uma ideia? Historiadores entendem que se você for juntar os fragmentos atribuídos à cruz de Cristo, que as pessoas guardavam para obter alguma bênção, possivelmente dê para fazer aí muitas fogueiras de São João. Fragmentos que diziam: olha, aqui é um pedaço da cruz de Jesus. Havia pessoas que conduziam leite materno, dizendo que era o leite de Maria que amamentou Jesus.
a venda de indulgências. Havia um desses ministros católicos que ele dizia: olha, é o dinheiro caindo no fundo da vasilha e a alma sendo retirada do purgatório. A Basílica de São Pedro foi construída vendendo-se indulgência. O que era indulgência? Era um título celestial. Você comprava aquele título e adquiria a salvação sua e dos seus familiares. Quando Lutero bradou e disse somente a Escritura, o primeiro dos solas, o que ele estava dizendo? A igreja precisa crer somente nas Escrituras e não nas tradições. Mas qual é o segundo solo? Somente a fé. Ora, se as Escrituras são de fato a nossa única regra de fé e prática, a gente tem que ter somente fé nela. E aí em seguida vem somente a graça, somente Cristo e somente a Deus de glória. Então a nossa fé não pode ser uma fé solta, não pode ser uma fé simplesmente subjetiva. Tem que ser uma fé concreta. A gente crê numa verdade. Essa verdade é absoluta, essa verdade é única e insubstituível. É a verdade que procede do Evangelho de Deus. É daí que Paulo diz: ainda que um anjo desça do céu e vos pregue outro evangelho, seja anátema, maldição. E meus queridos, a tragédia do ceticismo, mas também a confusão do misticismo, precisa se deparar com a verdadeira fé, a fé que triunfa diante do caos. E daí vem a nossa mensagem hoje à noite, baseada nesse texto. Eu quero que vocês lembrem do seguinte: Deus havia estabelecido um povo na terra. Esse povo foi praticamente chamado do nada. Deus foi a Ur dos Caldeus, chamou Abraão, fez uma aliança com Abraão e prometeu três coisas basicamente àquele homem. Primeiro, que lhe daria um herdeiro, um sucessor. Segundo, que lhe daria uma herança, uma terra prometida. Terceiro, que faria dele uma bênção para todos os povos da terra. Todas essas promessas estavam relacionadas a Cristo, porque o herdeiro final, Paulo vai dizer, escrevendo aos Gálatas, é Cristo. Cristo é o descendente final. A terra prometida é a priori Canaã, mas em última instância é a Nova Jerusalém. E a bênção de ser, e a tradição de ser uma bênção para todos os povos da terra, isso se cumpre na vida da igreja. Quando a igreja proclama Cristo, gente de todas as tribos, língua, povos e nações confessam que Ele é o Senhor para a glória dos Pais. Essas promessas foram se cumprindo. Primeiro Deus deu o herdeiro quando parecia impossível, nasceu Isaac. Depois Deus se revelou a Isaac e renovou essas promessas. A promessa de um herdeiro, a promessa de uma descendência, a promessa de uma herança e a promessa de uma bênção. Depois veio Jacó. Por fim, Deus chamou Moisés lá do nada e disse: você vai tirar o meu povo lá do Egito. Finalmente eu vou entregar nas mãos do meu povo a terra que eu prometi. Lembre-se, Canaã é uma prévia, não é um lugar final, é o modo como se anda, não é um lugar onde se chega. O lugar onde se chega não é aqui, é na eternidade. E então, meus queridos, essa promessa a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, que por sua vez, Moisés agora, durante a caminhada do deserto, do Egito como um forte, Deus manifestou sua glória, Deus revelou o seu poder e a sua majestade, e portanto esse Deus que fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, e que dentre
dentre as promessas aliadas a essa aliança, Ele disse que levaria o povo para a terra prometida. Esse Deus está com vocês aqui no deserto. Aí eles chegam em Cades Barneia, depois de 2 anos de caminhada, desde que saíram do Egito. E eles estão a 40 dias, mais ou menos, da terra prometida. E Deus assegurou de todas as formas que a terra seria entregue. Aí o povo chegou para Moisés e disse: Moisés, por que a gente não escolhe aqui 12 homens e manda espiar a terra para que a gente possa ter mais segurança, mais estratégia? Moisés disse: tudo bem. Escolheram o representante de cada tribo, 12 tribos, 12 espias. Eles foram e voltaram 40 dias depois. Significa dizer que eles gastaram 20 dias para ir e 20 para voltar. Mas uma vez que a multidão seria diferente, né, levando animais, crianças, gastaria, digamos, 40 dias. E aí eles voltam e eles trazem um relatório, mas o relatório é divergente. Isso porque 10 homens disseram: a terra não pode ser conquistada. E eles enumeram as razões. A gente olhou para aquele povo e viu muralhas com portões aferrolhados. A gente olhou para a terra e viu gigantes poderosos. E a gente olhou para si e vimos gafanhotos. A gente olha para eles e viu gigantes poderosos. A gente olha para si e vê gafanhotos. Enfim, a terra não pode ser conquistada. Caleb e Josué levantam-se e dizem: a terra tem gigantes. É fato. A terra tem uma estrutura muito forte de poder e de organização. Mas o fato é que o Deus foi conosco no Egito. Ele nos concederá a posse daquela terra. Aleluia. Amém? Amém. E aí, meus irmãos, o fato é que isso gerou uma divisão no arraial. Porque o povo se dividiu. É mais fácil você crer naquilo que é ceticismo do que você crê em promessas. E o povo rejeitou a palavra que foi dada por Moisés, por Caleb e Josué. E então o povo seguiu os outros espias. E ali gerou-se uma confusão, rebelião, revolta. E eles queriam agora apedrejar a Moisés e Arão. E eles então queriam constituir uma outra liderança. Para quê? Para voltarem para o Egito. É interessante a fala deles. Melhor seria ter morrido no Egito. Melhor é voltar para o Egito. Melhor seria ter morrido no deserto. Eu quero que vocês entendam isso. O que está aqui em questionamento não é a liderança de Moisés. Parece ser, mas não é. O que está aqui em julgamento é a capacidade de Deus começar aquilo que ele, concluir aquilo que ele começou, terminar aquilo que ele começou. O Deus que abriu o mar vermelho vai terminar esse negócio? O povo está dizendo que não. O Deus que conduziu o povo no deserto, esse Deus vai conduzir o povo à terra prometida? Eles estão dizendo: não, não vai. Por quê? Porque tem gigantes. Por quê? Porque a terra é poderosa. Porque a terra devora os seus moradores. Quero chamar a sua atenção aqui para 2 erros que nós não podemos cometer e 2 exemplos que nós precisamos seguir quando o assunto é a fé bíblica
diante da tragédia do ceticismo. E pode ter certeza, o ceticismo cresce fora e dentro da igreja. Por isso o tema da reforma, somente a fé, ou o tema de Abacuque da carta aos Romanos, o justo virá pela fé, é cada vez mais um tema atual para a igreja aqui no Brasil. Amém? Amém. Quais são os dois erros que esses 10 espias cometeram, que nós não podemos cometer? Primeiro, eles subestimaram o poder de Deus. Eles subestimaram o poder de Deus. Meus irmãos, e o que acontece quando a igreja, ela subestima o Deus da sua salvação? A primeira coisa que ela faz é relativizar a palavra desse Deus. É colocar em dúvida aquilo que Deus disse. É seguir a teologia da serpente. Foi assim que Deus disse? E na realidade, esse relativismo da palavra de Deus está aqui posto pelo seguinte: porque Deus disse, eu vou entregar a terra nas mãos de vocês. E o povo está dizendo, com base no relatório, nós não podemos conquistá-la. Os espias voltaram e semearam a dúvida, a discórdia e o ceticismo. A incredulidade paira sobre essa comunidade. E isso cresce como um vírus que vai contaminando. Eu quero que vocês entendam o seguinte: quando Deus concordou com o envio dos 12 espias, Deus queria provar a fé daqueles líderes. Ao retornar, eles teriam que fazer uma escolha: ser guiado pelas promessas ou pelo relatório obtido. Deus não precisava mandar espias. Deus conhecia a terra. Se a conquista da terra ia depender de uma estratégia militar, era necessário estudar a terra. Mas se a conquista da terra dependeria da ação de Deus, não era preciso estudar a terra. Só era preciso confiar nas promessas do Senhor. Aleluia. E o texto é claro em Deuteronômio, capítulo de número 1. Deus diz assim no verso 21 do capítulo 1: vê, o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Olha aí, Deus tem posto a terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor Deus, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Verso 22. Então todos vós viestes a mim e dissestes: mandemos alguns homens adiante de nós, para que sondem a terra e voltem para nos apontar o caminho pelo qual devemos subir e as cidades a quais devemos ir. Aí Moisés vai mostrar no capítulo 1 de Deuteronômio que essa questão toda foi um grande equívoco, porque todo mundo voltou e voltou olhando para o relatório e não olhando para Deus. E quando chega no verso 30 do capítulo 1, ele diz: o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, guerreará por vós, assim como fez no Egito diante dos vossos olhos. Aleluia. Aí preste atenção, o que o texto está dizendo é o seguinte: o general dessa batalha não é Moisés, também não será Josué. A conquista da terra não depende de estratégia humana, porque tudo depende de Deus. Aí Moisés morre e Deus levanta quem? Josué. Aí observe que no capítulo de número 5 do livro de Josué, no verso 13, Josué tem uma visão. Versos 13, 14 e 15. Qual é a visão? Estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos, olhou, e diante dele estava em pé um homem com uma espada desembainhada na mão. José aproximou-se dele e perguntou-lhe: estás a nosso favor ou a favor dos nossos adversários? Ele respondeu: nenhum dos dois. Venho agora como chefe do exército do Senhor.
Então, prostrando-se com o rosto em terra, em reverência, Josué lhe perguntou: que diz o meu senhor ao seu servo? Então o chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Aleluia. Josué pergunta: você pertence a qual exército? Do nosso exército, ou dos nossos exércitos, ou pertence ao exército dele? O anjo diz: nenhum dos dois. Eu sou o Senhor dos exércitos. Ou seja, é Ele quem vai guerrear, é Ele quem vai traçar a batalha. Aí quando você chega no capítulo 6 de Josué, os versos 2 e 3 estão dizendo o seguinte: então o Senhor disse a Josué: olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus guerreiros. E qual era a estratégia? Verso 3: vós rodeareis a cidade, todos os homens de guerra, contornando-a uma vez por dia, assim fareis por 7 dias. E aí continua. Isso é estratégia para você vencer uma cidade? Ficar rodeando o muro feito doido? O que é loucura para o homem é sabedoria para Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. O que estou dizendo é que tudo que Israel tinha que fazer não era mandar uma comissão lá para espiar a terra, nem tampouco atentar para esse relatório. Tinha que confiar na palavra de Deus. Deus estava dizendo que Ele ia entregar o povo e que Ele ia guerrear. E isso Moisés está dizendo no capítulo de Deuteronômio, e aqui no início de Josué isso está acontecendo. Deus está dizendo: eu sou o general, eu vou adiante do meu povo, vocês vão ficar aí rodeando esses muros, e eu vou fazer os muros cair, e vocês vão conquistar a terra. Então o que é que o povo de Deus tem que fazer? Tem que confiar na palavra de Deus. Agora, que palavra é essa? É a palavra que está registrada aqui do Gênesis e Apocalipse. Ela é infalível. Ela é infalível. Você sabe por que tem muito crente decepcionado, deixando a igreja? E porque ele confia em muitas coisas, mas ele não confia na palavra de Deus. Ele confia em muitas mandíbulas, mas ele não confia na palavra de Deus. Ele confia em muitas estratégias humanas, mas ele não confia na palavra de Deus. Aleluia. Tudo que você tem que crer é na lei do Senhor, e nela meditar de dia e de noite. Outro problema que nós devemos observar aqui, nessa questão do erro dos espias em subestimar Deus. Qual foi o problema? Eles caíram no pecado da incredulidade. Primeiro, eles relativizaram a voz de Deus, a palavra de Deus. Segundo, eles caíram no pecado da incredulidade. Meus irmãos, o que esse povo estava dizendo ao discordar da promessa que dizia que a terra era conquistável, era que Deus não podia cumprir o prometido. Deus não era confiável. As circunstâncias em torno da terra prometida diziam que a terra da promessa era inconquistável. Tudo não passava de um engano em que Moisés deveria responder previamente pelo fracasso do seu plano. Eles estão dizendo: olha, tudo deu errado, nada aqui adiantou, a gente chegou até aqui em vão. E portanto Moisés é o culpado. Preste atenção. Sempre que nós somos tomados pela incredulidade, nós atribuímos o custo da nossa vida a A, B e C. Se foi Moisés quem tirou o povo do Egito, Moisés é culpado. Mas se foi Deus quem abriu o mar vermelho, não Moisés, e trouxe o povo até ali, é Deus que responde. Então não adianta você atribuir isso à mulher, ao marido, ao filho, ao pai, ao vizinho, ao governo, ao diabo, à sogra. Não adianta.
Quem está no controle da sua vida é Deus. Se você foi criado por Deus, redimido pelo sangue do Cordeiro, o cabelo da sua cabeça, a folha da árvore, tudo está debaixo da soberania desse Deus. Então, nós não somos um subproduto das circunstâncias, nós não estamos à mercê das tramas do diabo ou dos homens. Nós somos guiados por um Deus que se assenta no trono e que está conduzindo a nossa vida para um propósito maior. No primeiro momento, o que foi que houve aqui? Dúvida e desânimo. No segundo momento, pessimismo e descontentamento. No terceiro momento, incredulidade e desobediência. E por fim, rebelião e julgamento. O capítulo 14 vai mostrar um povo em ebulição, uma panela fervendo. E como é que Deus vai apagar o fogo? Se fazendo fogo consumidor. A terra se abriu para engolir rebeldes, porque aquele ambiente estava corrompido pelo pecado da incredulidade, da rebelião, que surge como feitiçaria no meio daquele povo. Eles estão agora enfeitiçados, embriagados de ódio, de ira. A malignidade do coração de maneira terrível vem à tona. A incredulidade, meus irmãos, rejeita a palavra de Deus, questiona o governo de Deus, ignora a sua provisão, duvida da integridade do seu caráter, zomba do seu poder, despreza a sua bondade, quebra a sua aliança, rebela-se contra a sua vontade e deliberadamente decide não glorificá-lo. É por isso que tudo que não provém de fé é pecado, e que sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer escala de valores ou qualquer prioridade motivada pela incredulidade andará na contramão da cosmovisão bíblica e dos atos redentores de Deus na história. É por isso que bastava o povo ter sua fé provada, que imediatamente um grupo reivindicava o retorno ao Egito, a terra da escravidão. Ou seja, em vez do povo progredir e avançar na direção da terra, o povo quer voltar para o Egito. Porque todas as vezes que a gente anda motivado por um coração de pecado, a gente anda na contramão dos propósitos de Deus. A gente anda na contramão dos atos redentores. Deus havia redentoramente aberto o Mar Vermelho para tirar o povo do Egito. Agora o povo quer voltar. Um cordeiro foi morto naquela hora, tipificando Jesus Cristo. Agora o povo quer voltar. É por isso que a Bíblia diz que quando aqueles que experimentam das bênçãos, dos benefícios da graça, voltam outra vez para o pecado, se desviam da igreja, estão crucificando Jesus outra vez. Estão dizendo que o sacrifício do Senhor foi em vão. O que essa multidão está dizendo é que os atos redentores de Deus ao tirarem do Egito foi inútil, porque é lá que eles queriam estar. É para lá que eles querem voltar. Estão andando na contramão. A cosmovisão não é bíblica. A cosmovisão, a maneira de enxergar o mundo, é mundana, é pecaminosa. Todas as vezes que nós subestimamos o poder de Deus, nós relativizamos sua palavra, caímos no pecado da incredulidade e somos tomados pela maldição da murmuração. A murmuração é um sinal evidente de que estamos vivendo fora da vontade de Deus. Um crente submisso à vontade de Deus encontra contentamento nas provações, e nisso ele é aprovado por Deus. O que Paulo está dizendo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4 é: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei ser exaltado e sei ser humilhado. Sei ter fartura e sei enfrentar a pobreza. Em Cristo eu posso todas essas coisas. Filipenses 2 e
14 diz: fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias. 1 Coríntios capítulo 10, citando esses eventos do deserto, Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 10, verso 10, ele diz: e não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que se pode resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. Meus irmãos, eu estou convencido de que nada é mais terrível do que um crente ingrato. Nada é mais contraditório do que um crente ingrato. E é interessante porque essa passagem, nós somos experts em citarmos passagens fora de contexto. Quem está em pé, cuide para que não caia. Aqui, isso não é errado aplicar para qualquer área da vida, mas aqui particularmente e diretamente está ligado ao contexto da murmuração. Então a Bíblia considera que quando você entra no pecado da murmuração, da maledicência, da ingratidão, você é um crente caído. E quem está em pé, cuide para não cair nesse pecado. Tenha um coração grato a Deus em tudo e por tudo. Porque quando você agradece, está dizendo: Senhor, o Senhor governa sobre mim e eu estou satisfeito com o teu governo. Eu não tenho a menor ideia de mudar de governo. A minha vida está debaixo do teu governo e eu louvo ao Senhor, porque o Senhor governa muito bem. Eu não sei governar a minha vida e, portanto, eu entreguei o meu governo a ti. E não é o que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e demais coisas serão acrescentadas. A ideia ali é essa. O crente é alguém que desistiu de governar a sua vida e buscou para si o governo de Deus, o domínio de Deus sobre si. Ele é alguém que negou a si mesmo, morreu para si, está crucificado com Cristo. Então ele jamais vai dizer: quem manda na minha vida sou eu, porque há muito tempo que ele morreu, quem vive nele é Cristo. Agora, o que acontece? Nós estamos tornando uma geração de crentes cheia de direito, insatisfeitos com Deus, murmurando por causa de tudo e de todo. Estamos caindo nesse pecado. A Bíblia diz: se você estiver passando por provação, Deus não dará a você uma provação maior do que você possa suportar, porque junto com a provação Ele te dá o escape. Eu estava pregando agora essa semana, Semana Santa, no Congresso da Juvep, em João Pessoa, e tinha um pastor americano lá que pregou na consciência cristã, o De Castro, e ele pregou sobre as provações de Paulo, falando particularmente do espinho na carne. Chegou uma hora que ele olhou para o auditório e disse: quem você acha que está por detrás do espinho na carne, Deus ou o diabo? E o auditório parou do jeito que vocês estão parados aqui. E ele disse: deixa eu dizer, quem está por detrás do espinho na carne é Deus e é o diabo. Deus quer usar as tribulações de Paulo, as provações, para que ele não se exalte e para que ele seja um crente cada vez maduro, vivendo para a glória de Deus. E o diabo quer usar os espinhos na carne para que Paulo blasfeme, murmure e rejeite a Deus como seu Senhor. Então, por detrás das suas tribulações sempre estarão Deus e o diabo. Deus com uma intenção, o diabo com outra. A grande questão é essa: quem é, a quem você vai atribuir o governo final dessa história?
É Deus que vai conduzir os espinhos na carne, as provações, as tribulações, para fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem? Ou é o diabo que vai triunfar? Se você disser que é o diabo que vai triunfar, eu vou dizer que você não é crente. Agora, se você é crente, lembre-se, mesmo quando parece que o diabo venceu, no final o crente vai dizer: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Foi essa a experiência. Deus estava por detrás do problema de Jó, mas o diabo também estava. O diabo disse: eu vou colocar doença. Deus disse: mas você não mata. Então ele faz o que Deus permite, e ele não vai além daquilo que Deus sabe que você não pode suportar. O diabo pediu para se andar na vida de Jó, Deus deixou. Pediu para se andar na vida de Pedro, Deus não deixou. Deus sabe o que fazer. Se ele deixar, ele vai dar graça. Se ele não deixar, é graça. Tudo é graça na vida do crente. Glória a Deus. Então, meus queridos, o fato é que, motivados pela incredulidade e murmuração, o povo decidiu apedrejar Moisés e todos os demais servos de Deus. É incrível como a falta de discernimento, fé e amor leva o povo de Deus a perder de vista seu verdadeiro inimigo, provocando cismas, ou seja, divisões, intolerância, ódio, e atraindo sobre si a ira de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: a tua luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. Tua guerra é outra. Esse povo aqui deveria se preparar para a verdadeira guerra, enfrentar os gigantes lá na terra prometida. Eles não estavam dizendo que vamos juntar as forças, mas não, eles agora querem apedrejar Moisés. Todas as vezes que nós perdemos de vista o governo de Deus e começamos a querer governar, uma das tragédias é essa aqui: a gente perde de vista quem é o nosso inimigo e começamos a guerrear entre nós. E a coisa que eu mais vejo na igreja brasileira hoje é discórdia, contenda, conflito, divisão. Por quê? Porque na medida em que a gente sai da vontade de Deus e se deixa guiar pela nossa, meus irmãos, é só o fruto da carne. Mas se é o fruto do Espírito, vai ter amor, longanimidade, dignidade, domínio próprio, mansidão. Contra essas coisas não vem. Quais são as consequências do pecado da murmuração? Desânimo, confusão, desespero e rebelião, divisão. E a terra que deveria ser conquistada em 40 dias, agora o Senhor disse: só daqui a 40 anos. Vocês vão fazer um retorno e vão para o Egito, e vão voltar para próximo do mar, e vão ficar dando volta no deserto. Quando completar 40 anos, aí vocês vão entrar. Por que 40 anos? Porque 40 anos era o tempo que passava aquela geração e Deus fazia nascer uma outra geração para ter um povo para botar na terra do Egito. Que coisa, quando eu fico pensando nisso. Quantas vezes a igreja está dando volta aqui na terra, dando círculo, não sai do lugar, não avança na missão, não avança na transformação social. Por quê? Porque em vez de nós nos unirmos com fé, com graça, confiando na palavra de Deus, de que Ele vai nos fazer avançar sim, a gente não consegue sair do lugar. Mas, meus irmãos, esse povo cometeu o segundo pecado. Eles não apenas subestimaram o poder de Deus, eles superestimaram o poder do inimigo. Eles disseram assim: o inimigo é poderoso. Nós olhamos para eles e tinha gigantes, e nós olhamos para nós e nós éramos
gafanhotos. O que acontece com aqueles que se sentem gafanhotos? Morrem no deserto feitos gafanhotos. Agora, o que acontece com aqueles que entendem que há alguém que é maior do que os gigantes? Eles não morrem no deserto, eles põem os pés na terra prometida. O que está por detrás desses dois erros? Primeiro, eles tiraram o olhar de Deus e olharam para as circunstâncias. Todas as vezes que nós olhamos para as circunstâncias, em vez de olhar para Deus, nós sempre achamos que a tempestade vai afundar o barco. Senhor, o barco vai naufragar. Olha a tempestade. O Senhor ordena que o mar pare, que o vento se acalme, e ele diz: que homem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Esse homem é Jesus. Pedro, você pode andar sobre as águas, vem e começa. E Pedro começa a andar. Por que Pedro começou a andar sobre as águas? Porque ele olhou para o Senhor e ouviu o que o Senhor estava dizendo. Daqui a pouco ele tirou os olhos do Senhor e colocou os olhos nas ondas do mar. E aí ele começou a naufragar. Nós não podemos ser guiados pelas circunstâncias. As circunstâncias são favoráveis, Deus é Deus. Elas estão desfavoráveis, Deus continua sendo Deus. Deus é um Deus que governa independentemente das circunstâncias. Depois o texto nos mostra que eles caíram no pecado da incredulidade, do ceticismo, porque eles disseram: não, a gente não pode conquistar. Depois o texto nos mostra que eles confiavam mais em si do que em Deus, porque quando eles olham para o gigante, eles dizem: a gente é gafanhoto diante desse gigante. Então o que é que eles estão dizendo? A gente não pode conquistar. Pô, mas desde quando Deus disse que o povo iria conquistar a terra? Deus não disse isso. Deus sempre disse: eu vou entregar a terra. Aleluia. Eu vou entregar. Deus não disse isso. Mas eles olharam para si, olharam para o gigante e disseram: a gente não pode. Logo, eles estavam confiando em quem? Não no Deus da terra, eles estavam confiando em si. Outro problema, eles são mais fortes do que nós e nós não podemos derrotá-los. Olha, eles dizem isso aqui no verso 31, eles são mais fortes do que nós, a gente não pode derrotá-los, mas Deus pode. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e eles nos viam assim: olha, se você se sente gafanhoto, como é que você quer que o mundo te veja? Eles superestimaram o poder do inimigo. Meus irmãos, não há nenhum adversário que se levante contra a igreja que seja maior do que o Deus da igreja. Nós temos que voltar o nosso foco e redescobrir o Deus da Bíblia. Um Deus cujos atributos revelam poder, majestade e supremacia. Eu não sei se vocês perceberam, mas há quase que uma ignorância sobre o caráter de Deus, sobre a majestade de Deus, sobre a transcendência de Deus. O Deus que se prega hoje é um Deus extremamente imanentista, ou seja, um Deus criado pelo homem, produzido pelo homem, manipulado pelo homem, apequenado pelo homem. Mas o Deus da Bíblia é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o El Shaddai, é o Todo-Poderoso. Nós precisamos aprender a confiar no caráter de Deus. Deus é confiável. Então nós não podemos superestimar o poder do inimigo. Você assiste uma partida de futebol e difícil, aí terminou ali a decisão do campeonato. E você não vai ver um repórter entrevistando um jogador do time que perdeu. Mas eu fico pensando, meus irmãos, que as pessoas ainda não entenderam que quem venceu na cruz foi Cristo.
Porque às vezes há mais holofote para o diabo do que para Jesus. Mas pode ter certeza, Jesus venceu, rasgou o escrito de dívida que era contra nós, despiu Satanás de toda a autoridade e disse: é-me dado todo o poder dos céus. Quem governa a igreja é Deus. Dois exemplos nós podemos imitar. Vamos caminhar aqui para a conclusão, porque o pastor disse que a gente vai ficar até meia-noite, mas aí não sei, né? Dois exemplos que podemos imitar. Primeiro, o exemplo de Josué. Sabe quem é Josué? Eu quero só citar duas coisas de Josué, para você perceber que Josué, ele não fica no grupo dos 10 céticos. Não é por acaso, não é uma questão de partido, não é uma questão qualquer. O que faz Josué ficar no lado de lá dessa situação é que Josué, desde o começo, ele esteve do outro lado. Vou dar aqui um exemplo. No episódio do bezerro de ouro, as celebrações acontecendo no arraial, um bezerro de ouro foi feito, o povo olhou para o bezerro e disse: está aí o teu Deus que te tirou do Egito. De alguma maneira eles entenderam que aquele bezerro era uma reprodução da imagem de Deus. E o segundo mandamento diz que isso é impossível, ninguém pode reproduzir Deus. E por isso Deus proíbe. Qualquer projeção de Deus vai ser sempre uma caricatura mal feita. Deus não pode ser reproduzido pela imaginação e pela capacidade humana. E portanto o que tem naquele arraial é idolatria. E onde é que está Moisés? Moisés está no monte, recebendo de Deus as tábuas da lei. Quando ele desce, quem é que está no pé do monte? Josué. Josué está dizendo: se eu não posso estar no monte falando com Deus, o arraial da idolatria não está lá. Ele se recusa a estar lá. E por que ele está aqui? Porque com sede ele espera que Moisés traga as palavras que procedem da boca de Deus. Porque se nem só de pão vive o homem, é de toda a palavra que procede da boca de Deus. O capítulo 1 de Josué vai dizer uma outra coisa: meu servo Moisés é morto. E Deus quer alguém para substituir o seu servo Moisés. Quem é que ele vai colocar? Josué, servo de Moisés. Ou seja, ele era um servo de Moisés, que por sua vez era servo de Deus. O texto não diz que Josué era servo de Deus. Isso não quer dizer que ele não era. Mas o que está dizendo é que ele não tinha nenhum cargo, nenhuma função, nenhuma patente. Mas desde então ele servia a Moisés, ele auxiliava Moisés. Então, se o servo de Deus morreu, Deus coloca o servo do servo. Aleluia. É essa a lógica de Deus, esse é o critério. Esse homem, então, é um homem diferente dos outros 10. Eu poderia citar outros episódios envolvendo a vida de Josué, mas eu quero citar apenas isso para dizer o seguinte: se você quer ser encontrado entre aqueles que têm uma fé autêntica em Deus, e que nos momentos de ceticismo, em que nos momentos de crise, de provações e tribulações, vão cair fora, se você quer permanecer firme e inabalável, servindo e seguindo ao Senhor, você precisa tentar para isso. Você precisa ser alguém que ama a palavra de Deus, e você precisa ser alguém que serve a Deus, servindo os seus servos aqui na terra. Aleluia. Ele é um exemplo a ser seguido. O segundo exemplo é Caleb. O que vai me chamar a atenção em Caleb não é o fato de que
foi Josué. E até onde eu percebo, em nenhum momento Caleb foi chamado para compor a equipe econômica ou a equipe política do governo de Josué. Não foi. Ele não foi chamado para compor ali o primeiro escalão, nem o segundo. Ele ficou ali quase que à margem de todo esse processo. Mas você sabe o que é que me chama a atenção em Caleb? É que Caleb é um homem que consegue impactar 3 gerações. E aí preste atenção, o nosso grande desafio é fazer a diferença na nossa geração. Aleluia. É usar os créditos que a gente tem, né, irmão? Eu vinha comentando ali com ele o seguinte: a vida às vezes parece que é o seguinte: você pega e diz, olha, eu vou dar 70 créditos para você. E você, cada ligação que você fizer, você vai gastar um crédito, R$1. 70 reais de crédito, cada ligação que você fizer gasta R$1. Comparado com a vida, Deus dá a você 70 créditos, 70 reais de crédito, 70 anos, 80 anos. Aí imagine, se você tiver 70, aí você diz, poxa, só tenho 10 créditos. Se você tiver 50, aí você diz assim, se Deus me deu 80, eu só tenho 30. Isso significa dizer que você tem que usar muito bem os seus créditos, os seus anos de vida. Você não pode desperdiçar. E como é difícil usar bem a vida para dizer, eu vou impactar pelo menos a minha geração. Caleb conseguiu impactar 3 gerações. Aquela geração que saiu do Egito, ele está diante dela agora dizendo, nós podemos conquistar a terra. Depois ele chega lá, você vai encontrar isso nos capítulos 14 e 15 do livro de Josué. Ele chega lá no capítulo 14 e diz, Josué, eu quero a minha terra. Você se lembra o que foi que Deus disse? Nós estamos juntos naquele dia. E sabe o que ele vai dizer para a sua geração, a geração que entrou na terra prometida? Ele vai dizer, já faz 40 anos, desde o episódio lá de Cades Barnea, e eu estou com mais vigor hoje do que antes. Aleluia. E ele vai conquistar a terra. E ele conquista. Quando chega no capítulo 15, ele diz, eu tenho uma filha, eu estou velho e não posso mais conquistar terras, mas se alguém conquistar aquela terra ali, eu dou minha filha em casamento. E aí Otoniel casa com a filha dele no capítulo 15 de Josué, porque o homem vai para a guerra, conquista a terra, e ele diz, você casa com a minha filha. Quando eu olho para o perfil da filha dele, é uma guerreira, uma mulher heróica. Ela diz assim, olha papai, o senhor deu terra, mas não deu poço, eu quero poço. E a menina é uma mulher de fibra. E portanto ele está entregando a outra geração, a geração do seu genro, a geração da sua filha, e está dizendo, vamos adiante conquistar a terra. Esses 2 exemplos são exemplos de fé que produz obras, de fé que faz história, de fé que produz impacto na igreja, na sociedade. E portanto nós precisamos olhar para isso e perguntar para Deus o que é que nós estamos fazendo. Mas meus irmãos e irmãs, há 3 coisas que precisamos aprender com Caleb e Josué. Primeiro, que é possível ser realista sem ser pessimista. Nós não temos que ser triunfalistas, ilusórios para poder ter fé. A fé ela também é realista. Quando eles vão dar o relatório, isso é verdade, tem gigantes. Mas apesar do realismo, eu não tenho que ser um pessimista, um cético. Nós podemos conquistar a terra sim. Então seja realista, pise no chão, mas olhe para o alto. E saiba que a nossa redenção se aproxima e que é de lá que vem toda a boa dádiva e todo o segundo, é possível passar pelas provações, meus irmãos, e ser aprovado. O contexto, como eu disse, de mandar 12 espias e trazê-los de volta com um relatório negativista,
representava um ambiente de provações. Olhar para aquele gigante, ver os portões, as muralhas, era provação. Mas é no meio dessas provações que Caleb e Josué estão hasteando a bandeira da fé e estão dizendo: tem poderosos lá? Tem, mas o Deus que abriu o mar vermelho está conosco. E vocês sabem que esse Deus que vai abrir o Rio Jordão, e esse Deus que vai fazer as muralhas de Jericó ruírem, é esse Deus que enviou Jesus Cristo. É esse Deus que vai levar a sua igreja para reinar eternamente. Terceiro, é possível perseverar na fé até o fim, independente das circunstâncias. Eu aprendo isso. As circunstâncias não têm que ser favoráveis. O tempo todo nós estamos querendo que as circunstâncias favoreçam a fé, para que a fé aconteça. A fé tem que acontecer independente das circunstâncias. Eu não tenho dúvida de que há um cenário nesse país se desenhando de perseguição contra a igreja. Mas eu também estou certo de que todo cenário marcado por perseguições é um cenário fértil para a evangelização. É um cenário fértil para a purificação da igreja. É um cenário fértil para a reforma da igreja. E portanto, mesmo que nós venhamos a estar diante das circunstâncias mais adversas, se a nossa fé é capaz de fazer registros como o Paulo fez, eu sei que tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia de Cristo Jesus. Pode ter certeza, ninguém vai fazer a igreja sucumbir. Mas a igreja vai caminhar. A igreja vai caminhar. O relatório de Caleb e Josué era diferenciado sobretudo no ponto. Eles sabiam que Deus podia e que, segundo a sua vontade, Ele era capaz de subjugar os seus adversários. Isaías, no capítulo 14, verso 22, ele diz: Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para ela habitar. Amém? No capítulo 3 de Daniel, versículo 17, quando é dado àqueles rapazes mais uma chance deles se curvarem diante da estátua do rei, eles dizem: o nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Ele pode. Agora, se Ele não quiser, a gente morre por Ele. Mas se curvar diante da estátua, nós não o faremos. Isso é fé. A fé não é apenas dizer: ah, Deus vai me dar a vitória. Se Ele me der a vitória aqui, nessa situação, e Ele pode, Ele o fará. Amém. Se não, eu morro por Ele e me encontro com Ele. Ou seja, se Ele vier ao meu encontro, Ele me salvará. Se Ele não vier ao meu encontro, eu estarei salvo, porque eu irei ao encontro dele. Amém? A razão por que muitos crentes vivem perdidos nos desertos da vida é porque em algum momento da caminhada ignoraram a vontade de Deus, relativizaram sua palavra, olharam para as circunstâncias e aí ficaram perdidos nesses desertos religiosos, desertos existenciais. Outra aplicação pastoral: Canaã não é uma representação do céu, mas um retrato da vida cristã, caracterizada pela luta contra o pecado, o zelo pela glória de Deus e a perseverança da fé. Alguém diz assim: ah, Canaã é um símbolo do céu. Não, é uma prévia. O símbolo não é. Sabe por quê? O céu não vai ter pecado, não vai ter apostasia, não vai ter luta, não vai ter guerra. Tudo isso tem em Canaã.
Canaã é uma representação clara do crente que quiser viver aqui na terra piamente, padecerá perseguição e que terá que fazer da sua vida uma luta, um embate permanente. Terceiro, a vida cristã não é para quem é guiado pelo que vê, sente ou pensa. A vida cristã é para os que vislumbram o futuro com os olhos da fé. Amém? Eu não vivo pelo que penso. Eu não vivo pelo que vejo. Eu não vivo de acordo com aquilo que eu toco, que está diante de mim. Eu vivo de acordo com o que eu creio. O que é que eu creio? Eu creio que é o Deus do céu, que Ele governa, e que sua promessa mais gloriosa para a vida da igreja é que um dia nós o veremos como Ele é e seremos como Ele é. Finalmente, é nas provações do deserto da vida que Deus está forjando no presente o caráter dos verdadeiros heróis que farão história no futuro. Você olha para as tribulações do presente, pode ter certeza que Deus está forjando o caráter dos verdadeiros heróis da fé. Não existe um herói da fé naquela relação lá de Hebreus 11 cujo caráter não tenha sido forjado no meio da fornalha, das provações, das lutas, das grandes adversidades. O capítulo 11 de Hebreus é extraordinário, porque ele mostra os dois lados da fé, daqueles que conquistaram e daqueles que renunciaram, daqueles que poderiam ter conquistado o Egito, mas preferiram o vitupério de Cristo, daqueles que poderiam ter se tornado ricos na terra, mas que por causa da fé se tornaram pobres, daqueles que receberam milagres, foram livres da espada, mas de outros que se tornaram vítimas da espada por causa da fé. Seja como for, tudo é Deus e tudo é para a glória de Deus. Aleluia! Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a caminhar nessa direção, porque isso é o Evangelho. Essa é a fé que vence o mundo, essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Nós não somos reféns da tragédia do ceticismo, mas nós somos filhos do triunfo da fé. Aleluia! Vamos caminhar sabendo que um dia os céus vão se abrir. A gente vai ouvir o som da última trombeta de Deus. Então nós iremos ao encontro do nosso Senhor e ouviremos dele: vinde bendito, Aleluia! entra no reino do meu Senhor. Glória a Deus! Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aleluia! Que Deus nos abençoe. Glória a Deus! Obrigado por esta igreja, pelo pastor Cleito, pelos seus auxiliares. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Ivan, pelo teu filho, que quisestes usar mais uma vez e trazer aos nossos corações a tua palavra, nos ensinando que nós precisamos despertar para aquilo que tu é, para o teu caráter. O Senhor é confiável, tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tu és o nosso Deus. Nós não estamos perdidos no meio do nada, nós estamos no caminho. Nós estamos caminhando na direção daquilo que o Senhor apontou para que nós caminhássemos. Por isso, renova no nosso coração a obediência, a submissão, que a nossa obediência a Ti seja submissa, não seja resultado de uma compreensão de que não há outra alternativa senão viver no mundo das crendices, porque não sabemos explicar o que acontece aqui embaixo, mas que obedientemente nós continuemos a acreditar que o Senhor é o Deus de aliança, que nós temos, ó Deus, que o Senhor tem conosco essa aliança. Renova a fé bíblica no coração da tua igreja. O Senhor disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Gera em nós essa compreensão verdadeira, esse retorno imediato à tua palavra, e que essa igreja continue firme, triunfando, como sempre foi em toda a sua história. É a oração que nós te fazemos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Pastor William, tem a honra de cantar a bênção dos apóstolos. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós desde agora e para sempre. Um abraço ao teu irmão, Deus abençoe.